Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Elia de Luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Darling, e no vídeo de hoje nós estamos contando com a colaboração do meu gato Apolo e do meu gato Otto, que tá aqui embaixo. Só que então mais não dá pra ver. E é isso, possivelmente eles vão ficar passando aqui no decorrer do vídeo, né? Eu sei que talvez o telefone não esteja numa boa posição, porque não está frente a frente comigo, né? Eu tô olhando pra cima na câmera, mas é porque a minha ring light quebrou e eu não consigo nenhum lugar bom pra gravar que não seja dessa forma, tá? Então, por favor, não sei se tá estranho, mas foca no conteúdo do vídeo porque é muito, muito interessante. Hoje eu vim contar para vocês sobre um momento assim em que eu percebi, em que eu tive que lidar com a ideia de que eu sou uma pessoa que tenho traumas e que eu preciso me curar desses traumas porque são traumas que estão me moldando, né? E acabam que me moldaram aí até os dias de hoje. Então, senta que a gente vai resumir e contextualizar essa história. Vou deixar um aviso também, porque eu não sei se esse vídeo ele pode gerar gatilhos, né? Porque eu vou falar coisas relacionadas a problemas familiares, a relação, mais questão de família mesmo, entendeu? Porque a maioria das coisas que eu vivi, que eu percebi que eu tenho esses traumas, tem a ver com a relação da minha família. Então, assim, vou deixar alerta de gatilho aqui, pra se caso esse assunto for um pouco sensível pra você, você colocar esse vídeo no mudo e assistir outro vídeo aqui do canal. Que tem outros vídeos mais descontraídos, tem outros vídeos também falando sobre histórias minhas, que são bem interessantes e que não tem tantos gatilhos, né? Algumas até tem, mas não são tantos gatilhos assim e não são gatilhos também tão intensos, tá? Mudei o telefone de posição, né? Então eu sentei. Eu geralmente costumo dizer que eu me expresso melhor em pé, que eu consigo. Enfim, gente, flui muito melhor quando eu tô gravando vídeo em pé. Mas como eu não consegui achar um local em que eu pudesse ficar confortável, em que eu achasse também que não pudesse afetar, né, a questão de ver esse vídeo, né, porque aqui tá mais tete a tete e tudo mais. Então é isso, mudei de lugar, tô sentada. Se eu começar a embaralhar as coisas aqui é porque eu tô sentada. Entendeu? Mas vamos embora pro vídeo. Vou começar contextualizando esse vídeo, gente, de trás pra frente. Eu vou começar contando pra vocês qual foi o momento em que eu acabei me deparando, né, comigo mesma, assim, internamente, e percebendo que eu tinha essas questões internas e o quanto isso não era só uma responsabilidade minha, sabe? Porque sabe aquela frase do Pequeno Príncipe de tu te tornas totalmente responsável pelo que tu cativas? Eu entendi assim, gente, por que eu tô sentindo essas coisas, né? Por que eu estou cultivando certos sentimentos dentro de mim, se eu sei que não fui eu que, sei que não fui eu que comecei com isso, sabe? Não sou eu que sou responsável por isso que eu tô cultivando, sabe? Essa coisa de eu perceber que eu sou completamente diferente, sabe, de algumas pessoas da minha família e tudo mais, e quanto aquilo também me causava uma certa estranheza e tudo mais, mas enfim, vou contar pra vocês como é que foi. Bom, como foi que tudo isso veio à tona, né, gente? Eu confesso pra vocês que eu já tinha percebido certas coisas, sabe? Sabe quando você começa a ficar mais velha, você começa a se desvincular um pouco, assim, se distanciar um pouco das pessoas ao seu redor. E aí é quando você se torna aquela pessoa que consegue visualizar tudo de fora. Aquele ditado em que a gente diz assim, poxa, eu tô num relacionamento abusivo, ou então eu tô com uma amizade tóxica e eu que tô ali dentro daquela relação, eu não tô conseguindo visualizar nada, mas quem tá fora normalmente é a pessoa que consegue ver tudo aquilo que tem de errado, né? E aí eu tava começando a me tornar essa pessoa de fora, e aí eu tava começando a entender tudo de errado que já tinha acontecido com a minha família, já tinha acontecido com as atitudes das pessoas também, tudo que tinha acontecido também com as atitudes das pessoas. Eu comecei a olhar e falar assim, gente, isso aqui não é certo. Eu comecei a entender também do motivo de determinada pessoa ser do jeito que é, ou fazer as coisas do jeito que faz. E isso é muito doido. Porque é quando a gente começa a se questionar e começa também a entender que as pessoas elas têm responsabilidade também pelo que ela faz no outro, sabe? Então eu confesso para vocês que eu já estava vendo essas coisas e estava vendo também tudo aquilo e eu também já estava vendo como tudo aquilo estava me afetando, mas quando eu olhei e parei, e aí foi impossível também não 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 foi possível com que esse sentimento não saísse de mim, porque eu chorei e aí eu falei assim, é isso, é exatamente isso. E com tudo isso, gente, foi numa situação
que eu nunca imaginei que seria. Foi a última situação que talvez eu imaginei que eu iria bater de frente comigo, né? Que eu iria me olhar assim sem a casca, que eu iria me sentir vulnerável, porque eu achei que esse processo interno é uma questão de autoconhecimento, de questionamento e tudo mais. Mas quando você para pensar que o outro que te questiona sobre aquilo, ou te questiona sobre algo que te faz pensar em tudo aquilo, que é quando acho que a coisa dói mais, sabe? Porque você se sente mais vulnerável ainda na frente de alguém. E tudo isso aconteceu durante uma entrevista de emprego, onde até então a primeiro passo foi super tranquilo, né? A primeira entrevista não tocou nesses pontos assim, tocou pouco, mas não a ponto de me fazer mal, me tocou no sentido de eu entender algumas certas outras coisas, que foi uma pergunta sobre a questão da característica, né? Quais são as características, ou então qualidades, mesmo as qualidades. E aí eu lembro que eu toquei muito num ponto da questão da paciência, de que eu sou uma pessoa paciente. E eu vou juntar isso também a uma coisa que pode ter relação, né? A questão do meu contexto. Eu não tinha experiência profissional anterior, né, a essa qual eu estou fazendo. No caso, eu tinha um estágio, mas assim, formalizado de carteira assinada eu não tinha. E quando a gente vai pesquisar conteúdo, né, sobre como você sair bem numa entrevista e tudo mais, não sei o quê, quando a gente não tem experiência, o que mais eles falam é fale mais sobre você, fale sobre a questão da sua vida, né, de como era a sua questão na escola, a sua relação também com a família, se caso tiver de acordo com o que foi perguntado, as suas experiências durante curso, voluntariado, se você tiver feito e tudo mais. E eu, na minha escola, eu confesso que eu não fiz muita coisa diferente, né, minha escola, ela proporcionava certas outras coisas assim, mas para a idade que eu tava, não pra turma que eu tava, não podia e tudo mais. E aí eu acabava que toda vez eu relacionava tudo realmente a minha experiência familiar e a minha experiência na igreja, que foi a maior parte da minha vida praticamente foi na igreja. Então a questão familiar é uma coisa que sempre me moldou. E eu já ficava com aquela coisa. Ah, eu posso falar sobre isso? Posso. Por quê? Porque eu tenho uma vivência disso, né? E aí, quando me questionava muito sobre a questão do porquê eu escolher paciência e tudo mais, eu sempre dei o meu contexto, que é que a minha casa até então, desde que eu me entendia por gente, sempre foi muito cheia. Eu convivi com mais de 13 pessoas, mais de 10 pessoas numa mesma casa, o que me fez adquirir a paciência, né? Me fez adquirir a questão também de aprender a conviver com o outro e tudo mais. Então, assim, né, Mark? Eu sempre falava muito mais sobre isso. Durante a segunda fase da entrevista, que foi uma entrevista diretamente com a pessoa responsável pela área a qual eu iria, que foi com a pessoa responsável com a qual eu iria trabalhar, ele tocou mais nesses pontos, sabe? Ele aprofundou mais esses pontos. E aí, geralmente, tudo que eu respondia voltava nessa questão da minha família, né? A questão de que um pensamento levava a outro e tudo mais. E quais foram os pontos? Assim, eu não vou lembrar exatamente quais foram as perguntas dele, né? Mas eu vou lembrar para vocês os pontos em que eu me senti incomodada e foi quando eu comecei a sentir que eu estava tendo um embate ali comigo mesma. Foram pontos tocados a questão da paciência e da questão também da omissão e da submissão. A questão da paciência foi basicamente isso, né? Pelo fato de eu ter crescido numa casa que tinha muita gente e tudo mais, e que de uma certa forma também nunca tive privacidade, porque eu dormia junto com a minha mãe e tudo mais, e acaba que a gente vai desenvolvendo a nossa adolescência e acaba não sendo, sabe, de acordo com o que talvez deveria ser. E, gente, eu aguentei muita coisa, sabe? Essa questão de paciência, da omissão, da submissão, que pra mim também foi um ponto que pegou muito. Por quê? Aqui, depois de um tempo, nós somos 4 irmãos, né? Eu, 2 irmãs e um irmão que faleceu. Vai fazer 4 anos, né, que ele faleceu. E aí, gente, meu irmão, ele sempre tem aquela pessoa que começa a observar as coisas e começa a sentir que as coisas estão erradas, sabe? E ele sempre conversou muito, na verdade, não é conversar, ele sempre pontuou muito isso, assim, de bravejando mesmo, o quanto ele via certas coisas erradas aqui em casa, no sentido de sentir a diferenciação no tratamento, de sentir que um irmão estava sendo favorecido e outro não e tudo mais. E, enfim, eu como era mais nova, eu só fui crescendo com tudo isso e aceitando certas coisas porque eu achava que era assim que tinha que ser mesmo e tudo mais. Cresci também vendo muita violência, infelizmente, né? Violência física mesmo, psicológica, verbal também, porque sempre teve muita briga aqui em casa. Então, uma coisa que eu tenho pavor de qualquer. Se eu percebo que eu tô em casa, às vezes eu vejo que
tem pisca-pisca na rua, que eu entendo que a polícia, por mais que eu seja que não seja aqui em casa, ou que eu não tenho nada a ver, eu já começo a tremer, suar frio, sabe? Porque eu tenho muito medo do que pode ser ou do que pode acontecer. E, enfim, eu lembro que tocou. Eu lembro que coisas que ele foi falando foi sobre isso. E que à medida que eu respondia, é, era como se eu ficasse querer ficar rouca, sabe? E como se eu quisesse faltar o meu ar, como se o meu ar estivesse acabando, porque minha garganta ficava cada vez mais seca e tudo mais. E eu tenho uma visão nítida sobre isso, quando eu comecei a entrevista super confiante e tudo mais, e eu terminei a entrevista me sentindo tão vulnerável que eu tava como se eu estivesse bem fechadinha, assim, sabe? Igual uma concha, assim, tentando me proteger de alguma coisa. E foi assim que eu entendi. Que eu tava com muitos traumas, em que eu tava com muita raiva também dessas pessoas que me causaram isso, e foi uma mistura de sentimentos, gente. Eu lembro que eu saí de lá da sala e aí eu fui pro banheiro e aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar no banheiro. Eu mandei mensagem pro meu namorado, mandei mensagem para algumas amigas minhas também. O meu namorado, eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, eu não sei porquê, mas eu tô chorando. E eu odeio isso. Porque a princípio, gente, pra mim eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva, sabe? Porque eu fiquei pensando no tanto de coisa que eu guardei, no tanto de coisa que eu tive que aceitar e tudo mais. Só porque eu achava que tinha que ser dessa forma. E as pessoas sabendo que aquilo ali machucava e decidiram fazer. Ainda assim, optaram por fazer, sabe? E eu lembro que eu falei pra ele assim, eu tô chorando porque eu comecei a lembrar e pensar em um monte de coisa e de entender que eu sou de determinada forma, não é porque eu sou de determinada forma, sabe? Mas porque eu sou traumatizada e porque as pessoas que fizeram isso comigo. Então, não é uma qualidade eu ser paciente ou eu ter uma boa convivência com alguém. Não é essa palavra, boa convivência, sabe? Mas não é uma qualidade ser paciente e ser uma pessoa que não quer problemas, prefere ficar calada, prefere se abdicar para não arrumar problema. Isso não é uma qualidade natural minha, sabe? Isso é uma qualidade, entre aspas, que eu desenvolvi devido à questão de sobrevivência, né? Vamos botar assim, que é devido ao trauma. E foi muito doido. Eu falei pra ele, assim, eu não gosto disso. Eu não gosto de quem eu sou. E, sério, foi muito doidinho, porque eu chorei muito, eu chorei muito. No ônibus, eu continuei chorando. Quando eu cheguei em casa e aí ele veio conversar comigo, eu continuei chorando. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, ao mesmo tempo que eu sei explicar, é como se eu não soubesse explicar, sabe? Porque é muito complicado. Eu tenho uma amiga que a gente tem muitas semelhanças, assim, sabe? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Sabe quando... sabe a questão do condicionamento? Vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que todo mundo da minha família diz que, ai, Vitória, você é sensata, você é uma pessoa madura, você é de boa e tudo mais. Aí vamos dar um exemplo que tem uma outra pessoa da minha família que não tem esse perfil assim, mais omisso, né, na verdade. Eu acho que é mais omissão do que qualquer outra coisa, né? Mas a pessoa é mais explosiva, a pessoa, qualquer coisa que não tá de acordo, ela grita, ela esbraveja, ela, sabe, enfim. E essa pessoa sempre pelo fato dela ter sempre agido dessa forma, as pessoas sempre ficaram condicionadas a esperar aquela ação dela. Enquanto eu, por ser da minha forma, as pessoas também são sempre condicionadas a acharem que eu sempre vou responder a tudo com maturidade. E maturidade para essas pessoas é o quê? Você se calar, ou então você não aumentar a voz, né? E, enfim, você não sair, entre aspas, do seu personagem. E aí eu lembro que uma amiga minha, a gente estava conversando sobre isso, sabe? De que, basicamente, na casa dela, a irmã dela tem um perfil explosivo, a irmã dela é que xinga, que fala, que bate, isso, aquilo, outro. Já ela não. Já ela fica na dela e tudo mais, que não sei o quê. Ela bate de frente às vezes também, mas fica lá no, na vibe dela.
Mas, quando chega ao ponto em que às vezes ela extrapola um pouquinho, mas mesmo assim não chega nem ao perto do que a irmã dela, que é explosiva, faz, a mãe dela vai lá e vai começar a falar pra ela: nossa, não sabe por que você tá assim, eu não sabia que você era desse jeito, julgando a atitude dela, sabe? E aí eu falei assim: é incrível, né? É incrível. As pessoas, elas aceitam o pior estado daquela outra pessoa que sempre esbravejou, que sempre brigou, que sempre falou besteira, pelo simples fato de que ela é desse jeito. Mas aí quando que a gente tá no nosso direito de às vezes sai, ficar com raiva, de às vezes bater boca, porque não aceita injustiça, porque não aceita ser tratado de determinada forma, a gente assim, ainda assim é apontada e as pessoas olham pra gente como se a gente tivesse acabado com o mundo, sabe? Quando a gente só tava se defendendo ou quando a gente só tava mostrando que a gente não merece ser tratado de determinada forma. E foi muito isso, sabe? Esse nosso bate-papo, eu falei assim, cara, e é isso. E eu falei assim, eu não quero que as pessoas venham me colocando nesse papel, porque elas vão sempre me colocar nesse papel e vão sempre aceitar a outra pessoa ser do jeito que ela é. E o dia em que eu sair uma curvinha assim, elas vão me olhar como se eu fosse um monstro, enquanto o verdadeiro monstro tá fazendo tudo que ele pode fazer, tudo que ele quer fazer, e as pessoas nunca vão julgar ele, sabe? E enfim, é muito doido isso, né? A questão também de eu perceber. Eu vi esses dias um Reels no Instagram em que eu fiquei assim, gente do céu, não acredito, sou eu. Se eu tiver salvo ele, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Mas eu fiquei chocada porque eu falei assim, mano, sou eu, sabe? Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu falo isso, a minha mãe fala isso. Ela nunca foi o tipo de mãe que precisou ficar sempre em cima de mim, me chamando atenção pra fazer as coisas e tudo mais. Sempre me fui muito bem sozinha, independente e tal. E hoje em dia eu vejo também o quanto isso tem as suas consequências, obviamente, positivas e negativas. Uma consequência muito positiva pra mim, assim, é a questão da maturidade mesmo, de gostar de ficar sozinha, de saber ficar sozinha, de estar aprendendo a fazer minhas coisinhas e tudo mais, tal. E essas negativas são várias essas que eu botei nesse vídeo do Rio, se eu conseguir botar esse vídeo, né? Enfim, é muito doido, gente, porque hoje em dia eu percebo que tudo, assim, quase tudo na minha vida foi vindo de certos traumas, sabe? Esses dias eu tava assistindo um corte da Bel Rodrigues, né, no canal de corte das lives que ela faz, em que ela tava, acho que, vendo um vídeo do Primo Rico, eu não sei qual era o vídeo que ela tava vendo, mas que tocava no assunto de educação financeira, né? E aí ela falou que alguém pediu para ela dar dicas sobre como se educar financeiramente. E ela falou assim, gente, se eu sou uma pessoa educada financeiramente hoje, tudo isso é devido a trauma, não é porque eu fui lá, estudei, vi qual era o que mais se aplicava à minha vida e tudo mais, não foi por isso, foi por conta de trauma. Que ela cresceu acho que ela teve uma infância muito pobre e tudo mais, e hoje em dia ela tem traumas financeiros, o que possivelmente faz ela ser uma pessoa um pouco mais educada financeiramente, né? E quando ela falou aquilo ali, eu ri, mas depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha aí, mais um gatilho ativado com sucesso. E eu percebi também que eu tenho muita questão relacionada ao financeiro, sabe, ao controle nesse quesito, assim, por conta disso. Tem um vídeo que eu pretendo trazer para o canal, que é o da minha transição capilar, em que eu falo que a minha transição capilar partiu muito também da questão de eu não querer mais depender financeiramente da minha mãe para que eu pudesse ficar com meu cabelo bonito, relaxado, que eu passava progressiva também, porque a minha mãe sempre teve um histórico muito de iniciar as coisas e não terminar. Eu começava um curso, mas eu não terminava. Eu começava um tratamento de cabelo, mas eu não terminava, sabe? Então, sempre, gente, sempre teve esse histórico. Desde quando a minha mãe era responsável, assim, pelas minhas contas. Sempre quando era coisas contínuas, assim, sempre eu parava no meio do caminho, eu não conseguia terminar. E, enfim, hoje em dia eu fico com muito medo também, às vezes, de perder o meu trabalho e tudo mais, e aí eu não ter como lidar com as minhas contas mais contínuas, né? A questão do aparelho
As pessoas às vezes acreditam que é pouca coisa, mas pra mim é uma realização, porque já teve vezes que eu também comecei, mas devido a toda essa questão eu não consegui terminar. E hoje em dia eu tô fazendo, né? Desde quando eu comecei a fazer o estágio, eu percebi que eu estava mais segura financeiramente. Então eu falei assim, ah não, eu vou tentar sim, eu vou começar a fazer, porque se eu deixar só quando eu estiver lá com a minha carteira assinada, eu não vou sair daqui, né? Não vou fazer nada. Então é uma realização. Então isso aqui pra mim, na verdade, não é luxo, não é nada, gente. É uma realização de verdade, porque é isso, entendeu? Eu sempre precisei, é algo que eu sei que vai ajudar muito na minha autoestima, né? E porque também é necessário. Enfim, é, é complicado, gente. Outra coisa sobre essa questão do gatilho de relacionado à violência, que eu também percebi que eu. Meu Deus, gente, eu preciso de terapia. Foi que um dia eu tava no trabalho, e aí eu tava no trabalho, né? E aí eu tava na sala lá, e aí eu comecei a ouvir uma gritaiada do lado de fora. Gente, na hora, meu coração acelerado, eu entrei em desespero. Eu fiquei, comecei a suar, que eu tava ao mesmo tempo que eu tava atendendo. Eu queria saber o que estava acontecendo e tudo mais. E aí eu tava vendo criança chorando, gritaria de adulto. Aí eu comecei a ouvir falar que negócio que ia chamar a polícia, que não sei o que. Gente, cara, sério, eu suei frio aquele dia e o meu coração, ele. Sabe quando a gente fala aquela expressão de que o coração ele saiu pela boca? Tava aqui, tava aqui. Eu lembro que eu demorei uns 10 minutos para eu conseguir me estabilizar. E assim, na minha, tá? Na minha. Ninguém viu, ninguém percebeu e tudo mais. Mas assim, eu demorei uns 10 minutos para eu respirar e perceber que nada ia acontecer, entende? Porque realmente eu tenho muito gatilho com coisas relacionadas à violência. E enfim, eu não sei se eu consegui falar muito, eu acho que eu não consegui falar muito, né? Mas basicamente, gente, o que eu quis dizer foi que eu percebi, eu vi que eu tenho traumas em que moldaram a minha personalidade, né? Que moldaram a minha forma de agir, que moldaram a minha forma também de lidar com certos problemas, que moldaram a forma em que eu lido também com certos relacionamentos, né? E que são coisas ruins em que eu não queria, mas que eu entendo que sozinha está sendo muito difícil de mudar e que ao mesmo tempo que eu sei disso, que eu reconheço isso, eu fico com uma certa raiva e certo ressentimento, porque é como se eu sentisse, e como na verdade eu vejo, na verdade, que é dessa forma mesmo, que as pessoas que me causaram isso estão bem, né? Estão rindo, às vezes lembram dessas situações e gargalham, sabe? Enquanto eu tô tendo que lidar com essas coisas internas, sabe? Então, pra mim, o mais revoltante é isso. Então, eu tento não verbalizar, eu tento não demonstrar isso, mas eu sei que eu tenho muita raiva dessas coisas. De saber que eu tô tão afetada por tudo isso, enquanto as pessoas talvez que me causaram isso não estejam, sabe? Então é isso. Eu acho que eu não tenho mais o que falar nesse vídeo, mas eu pretendo fazer terapia, né? Agora eu trabalhando, recebendo um pouco melhor, uma coisa que eu quero investir com certeza na minha saúde mental, porque eu acho que quando a gente detecta, né? Quando a gente consegue identificar, fica um pouco mais fácil, até mesmo na hora da gente verbalizar isso, a gente poder pedir ajuda mesmo para um profissional bom e qualificado, e que é importante né, a gente fazer terapia, todo mundo fala isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É normal, gente, todo mundo tem gatilhos, todo mundo tem história para contar, todo mundo tem traumas, todo mundo tem uma vida por trás, né? Eu não consegui ainda assim nesse vídeo verbalizar, falar muita coisa, porque eu também tenho certos receios ainda de falar sobre determinadas coisas aqui na internet, né? Vocês perceberam também que eu tô com uma dificuldade de olhar pra câmera, porque eu tô um pouco reflexiva. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui embaixo também. Se você já aconteceu, coloca aqui embaixo também se já aconteceu isso com vocês, que vocês se depararam com uma situação e vocês perceberem que você não sentiu só uma coisa normal, sabe? Mas você sentiu que aquilo ali batia de frente com você, uma coisa bem mais intensa, sabe?
E, enfim, assista outros vídeos aqui no canal. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você ficou pensando em alguma coisa, quer saber de alguma coisa, coloca aqui também, que eu posso trazer aqui pra vocês. E é isso. Um beijão, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!